Hoje o Clássica recebe a Beth Ponte. Ela é uma das pessoas da minha geração de gestão cultural. Aqui no Clássica eu sempre convido vários amigos e a Beth é uma que eu queria ser amiga, então eu aproveitei do espaço para conhecer um pouco mais dela. Eu admiro de longe, assim, faz tempo eu conheci ela naqueles eventos que tiveram do British Council, alguns anos atrás, e mais recentemente ela tem sido bastante ativa no Medium, escrevendo vários textos muito legais, assim, muito relevantes. É uma super alegria, assim, poder conversar. A gente vai falar um pouquinho justamente dessa coisa da gestão cultural, imagino eu, um pouquinho mais voltada para a orquestra. Ela tem uma pesquisa muito legal que ela desenvolveu há pouco tempo, que é Qualidade para a Cultura, Quality for Culture, que você pode fazer o download, eu fiz, da pesquisa, e aí é um modelo de, enfim, de ideias e de referências em gestão. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje com a Beth, minha wannabe amiga, que eu queria conhecer. Obrigada pelo convite, Bela. Obrigada mesmo. Um prazer estar aqui, né, te conhecendo virtualmente. Essa pandemia, curiosamente, ela tem me aproximado, né, de várias pessoas que eu não conhecia ainda, e você é uma delas. Um prazer estar conversando. Enfim, como que começou, então, essa trajetória sua para ir para a área de gestão cultural e mais ligada à cultura? Só para quem não sabe, você é baiana mesmo, né? Ou Não, não? eu sou a legítima falsa baiana. Eu sou cearense, na Mas verdade, tá perto. mas eu adotei a Bahia e a Bahia me adotou há mais de 20 anos, É. mas eu sou baiense, então. Eu sou baiana Baiense. e cearense. Porque você tem um trabalho, enfim, ativo na Neogibá também, que ao longo da conversa vai contar um pouquinho pra gente. Então, vou parar de te interromper, o show é seu. Tá. Bem, então, né, você perguntou como eu comecei esse caminho na gestão cultural, né? Uhum. Bem, eu acho até que de uma forma, bem, eu não posso dizer que eu tive ou tenho uma vocação para a gestão, né, cultural. Minha irmã é mais velha, ela é professora de geografia, e ela Uhum. sabia que ela queria ser professora de geografia desde os 12 anos. Bem, eu acho que isso não acontece, ou deve ser muito raro, né, com um gestor ou com uma gestora cultural, mas eu sempre me senti muito inclinada às artes, especialmente à música, né? Uhum. Eu não venho de uma família de artistas, ninguém é artista na minha família, assim, ninguém é gestor ou gestora, né, cultural, né, também, e até bem pouco tempo que eu vim entender e problematizar que apesar, assim, né, de eu ter tido acesso, né, pelo menos até meados da adolescência, a uma educação muito boa e particular em Fortaleza, eu nunca tive aula de música ou aula de artes. Eu fui assistir pela primeira vez uma peça de teatro já adolescente, com 16 anos, eu fui assistir uma orquestra a primeira vez na vida adulta, ou seja, até um retrato mesmo do acesso à cultura por uma grande parte da população, né, brasileira, né? E muito Sim. disso eu fiz, né, por interesse pessoal, né, por uma inclinação, né, pessoal, pelas artes. Eu sempre gostei muito, como eu disse, de ouvir música, eu sempre li muito, né, quando criança, e na época de escolher a profissão, né, o que fazer no vestibular, eu fui levada ao curso de produção cultural e comunicação que eu fiz na Universidade Federal da Bahia, por eliminação, eu falo, né, porque eu sabia que eu era de humanas, eu sabia que eu não queria ser professora, então não queria nenhuma das licenciaturas. Eu sabia também que eu não tinha muito interesse por direito, né? Administração, que hoje eu penso que seria o curso mais afina para que eu chegasse até o momento em que eu estou hoje, né, digamos, em um universo paralelo, mas eu pensava, né, de uma família humilde, né, eu pensava, sim, mas eu vou administrar o quê, né? Papai não E, deixou nada para mim, é, né? não, e, e aí, e, e fiquei muito em dúvida entre os cursos de jornalismo, de, de RP, né, que existe na Universidade Estadual, e esse Patinho Feio, que era um curso que tinha sido criado há menos de uma década, que era o curso de produção cultural, na E, UFBA. e era uma graduação. Isso, uma Tá. graduação na escola de comunicação, né, tinha os dois cursos, jornalismo, que era um curso já de décadas, mais consolidado, e em 96, salvo engano, a Universidade Federal, né, criou esse curso que oficialmente é chamado de produção em comunicação e cultura, mas é um curso de Uhum. produção cultural, um dos primeiros do Brasil. E aí, ainda tentando entender, né, já com um certo alerta de que jornalismo talvez não fosse uma profissão
tão promissora na Bahia, né, pelo menos. Hoje os meus amigos jornalistas, eles me chamam de visionária. Você está sendo generosa, um problema geral, né? Mas eu lembro de ter visto, eu fui convidada por um amigo a ver uma exposição no Museu de Arte da Bahia, no MAM, que foi a primeira grande exposição do fotógrafo francês, etnógrafo e babalorixá, Pierre Verger, que aconteceu em 2002 no Museu de Arte da Bahia. E uma exposição que realmente me marcou muito, uma exposição muito ampla, uma expografia linda, o trabalho dele é incrível, e essa exposição ela me tocou, né, de uma forma que eu lembro de, na saída, eu quis ler a ficha técnica e entender como é que um projeto desse se colocava de pé. E naquele momento eu percebi que se eu pudesse fazer alguma coisa relacionada com isso, eu sabia que eu não era artista também, né? Mas assim, que se eu pudesse ajudar a colocar um projeto como esse no mundo, eu acho que seria uma coisa interessante, e acho que foi lá que eu resolvi, né, fazer a produção cultural. E felizmente, ao longo da graduação, eu acabei me encontrando nessa formação, e dentro do curso até, né, descobrindo qual é a minha, assim, qual era a minha área de interesse, que acabou sendo a gestão cultural, e não tanto a produção, né? Eu já experimentei, mas nunca gostei muito de palco, adrenalina de palco, e Dá tal, né? tudo errado, né? Não, mesmo quando dá certo, assim, não é a minha, Te assim, não é a entendo, minha também cachaça, não. né? Não, mas gestão cultural, especialmente, assim, gestão de organizações, né, culturais, foi uma coisa que me interessou, né, desde o começo. E foi o caminho que eu trilhei na monografia, no mestrado, nas pesquisas e na minha trajetória profissional também. E com a música clássica, como que ela apareceu, assim, com você, e você, enfim, teve essa desenvoltura tão notável? Então, né, como eu disse, apareceu tarde, né? Eu trabalhei, bem, ao longo dos 8 anos em que eu trabalhei diretamente com música clássica, e não só com música clássica, né? Mas quando eu estive à frente do Neo Gibá, né? Junto com o Ricardo Castro, né? O fundador do Neo Gibá, a pergunta que eu mais escutava era que instrumento eu tocava, né? E ao longo do tempo eu fui dando respostas diferentes, porque a verdade é que instrumento musical eu não toco nenhum, né? Então eu sempre dizia que eu tocava o algibá, que era um instrumento muito complexo, né? Que precisava de muitas mãos, né, para ser, né, tocado, e fiz isso com muito prazer, muito orgulho durante 8 anos. Mas eu fui levada a conhecer mais o universo da música clássica através do meu interesse por pesquisa, né? Eu primeiro pesquisei o mundo das orquestras, né, para depois começar a entrar um pouco nele, não só como gestora, mas também como consumidora, como ouvinte também, né? Como eu disse, bem, eu nasci no Ceará, eu cresci no Ceará até os 13 anos. No Ceará não existe uma orquestra sinfônica. Sim. Existem orquestras de câmara agora, mas não existia. Então, eu não pude nem ter acesso, né, a assistir um concerto de orquestra sinfônica. E acho que mesmo que existisse, era pouco provável que os meus pais a frequentassem também. Então, eu acho que só com uns 20 alguma coisa, quando eu já trabalhava com gestão pública, né, que eu fui assistir uma orquestra, a Orquestra Sinfônica da Bahia, e depois fui conhecer o Neo Gibá, que foi criado em 2007, que foi mais ou menos que foi o ano em que eu comecei a trabalhar com gestão pública na área cultural, na Fundação Cultural do Estado. Mas em 2008, quando eu comecei o meu mestrado, eu já tinha escolhido pesquisar o tema da gestão pública não estatal na área da cultura, né, com o fenômeno das OSs e das OCIPs. E escolhi como certo estudo de caso, né, assim, né, para entender as vantagens, as potencialidades e também os riscos, né, e os potenciais de melhoria desse modelo de gestão, que era bastante novo ainda, eu escolhi o caso das orquestras. Assim, porque eu me perguntei, né, nas pesquisas anteriores, nas entrevistas que eu fiz, que tipo de projeto, programa ou atividade dentro da esfera pública é o mais complexo de ser gerido a partir dos instrumentos da administração pública direta? Sim. E sem dúvida, a orquestra é um deles, né? Assim, não É só, né, muito pela caro, né, quantidade, ainda, né? é caro, mas tem a grande quantidade de pessoas envolvidas, as particularidades, né, do mundo sinfônico, a necessidade das atividades de difusão, de circulação, né, para que uma orquestra assim, né, tenha a sua missão social, né, cumprida. Isso tudo é muito difícil de fazer dentro da administração pública direta. Então, acabei... Só um Oi. óbvio que, para quem não sabe, OS ou OCIP é que normalmente as orquestras elas têm dinheiro público, né? Então elas são governamentais, e aí é uma
maneira de você ter uma outra administração que desburocratiza um pouco para... Por exemplo, eu já trabalhei em lugares públicos, você também, mas a gente não foi concursada, né? Por exemplo, Uhum. imagine se tivesse isso, né, ainda mais orquestra. Então, só para explicar que essa pesquisa foi justamente nesse mecanismo de desburocratizar as É, administrações de orquestra, né? e não apenas desburocratizar e não apenas de orquestra, né? Porque o Uhum, modelo de OS, né, que é um modelo de gestão pública não estatal, né? É uhum, a uhum. coisa é pública a serviço do público, mas Sim. sem a gestão estatal, ou seja, com parceria com a sociedade civil. Então, embora o efeito mais visível da gestão da ProS seja realmente uma melhoria nos procedimentos, na eficiência, na agilidade, o maior ganho vem da possibilidade do Estado ter uma parceria com a sociedade civil, né? Sim, sim. As OS, as organizações sociais, elas não são nada mais do que organizações, né, sem fins lucrativos, associações ou Sim. fundações que são formadas pela sociedade civil e que ajudam o Estado na gestão de um bem público, tá? Então, Uhum, uhum. bem, assim é feita essa explicação, né? Sim, sim, sim. E eu fiz isso porque existe ainda muita desinformação, né, sobre o que são OS, né, sobre o que é o modelo da OS. Muita gente confunde com privatização. E eu fiz um Uhum, mestrado justamente movida por essa curiosidade, porque eu já trabalhava na administração pública direta, na Fundação Cultural do Estado, e uhum. todo dia me deparava com a dificuldade, com a morosidade, com os instrumentos pouco adequados do poder público, né, para a gestão, né, da cultura. Então, eu resolvi, né, pesquisar como foi o processo de transformação do modelo de gestão da OSESP e da criação da Filarmônica de Minas. Então, né, Uhum. foi quando eu me aproximei mais do mundo das orquestras, mais do ponto de vista da gestão, né, entre 2008 e 2010. Assim, realizei muitas entrevistas, visitas e fiz esse mestrado, essa dissertação, né, que foi publicada, né, virou um livro pelo Itaú Cultural e que até hoje ajuda a explicar um pouco o que é esse modelo de gestão. E em 2010, até como resultado dessa pesquisa, eu fui convidada para trabalhar no Neogibá, que estava justamente mudando o seu modelo de gestão para ser gerido por uma organização social, né, o que seria Uhum. o primeiro caso aqui na Bahia. E então eu tive a oportunidade de entrar mesmo, né, com os dois pés, né, no mundo da música clássica e me formar, né, também como ouvinte de música clássica, como apreciadora e de desmistificar, né, muita coisa, né? A primeira delas que eu achava que eu não gostava de música clássica. E hoje eu vejo que é basicamente impossível uma pessoa que é amante de música em geral, como eu sempre fui desde criança, é claro que eu também ia gostar, né, de música clássica e entender que assim como o rock and roll é o mundo, né, e qualquer gênero é o mundo, a música clássica também, né? Então hoje eu sei que tem certas coisas que eu gosto mais, assim, outras que eu gosto Sim. menos. Tem concertos que marcaram a minha vida para sempre, né? Todas as peças que o Neo Gibá, né, tocou e que eu acompanhei ao longo desses 8 anos, elas fazem parte da trilha sonora da minha vida, hoje em dia, né? Então, eu tive essa oportunidade, né, de entrar, né, no mundo orquestral, né, sem ser, né, musicista e com certo atraso, mas estou recompensando o tempo perdido ainda. E nessa época de pesquisas, assim, quais foram as coisas que você descobriu, enfim, como foi esse processo, assim? Você falou, nossa, olha isso, que maravilhoso, tipo, ai meu Deus, a gente está muito atrasado, isso é um erro, como foi isso, assim? Bem, eu sempre gostei de fazer pesquisa, né? É um pouco paradoxal porque assim, depois que eu terminei o mestrado, que foi em 2010, meu Deus, tem 10 anos já, Ah, eu meu não Deus do pensei, céu. pois é, eu não pensei em fazer um doutorado, eu gosto da pesquisa, mas não tanto da pesquisa acadêmica, Uhum. estritamente, né? Da forma Citar um estritamente. Adorno, um Foucault. Não, nessas leituras, elas são muito importantes, né? Eu acho que uma das coisas que eu trouxe de mais relevantes da minha formação na universidade foi, além né, de amigos, da relação né, pessoal, da expansão né, de mundo e tal, pessoas que eu Uhum. carrego até hoje na minha vida, foi essa amplitude desse repertório humanístico, sabe? Então, né, mesmo as várias coisas que eu li, os filmes que eu vi, assim, os conteúdos, os debates né, que eu participei, né, mesmo não relacionados Sim. com gestão e produção cultural, eles foram
né, muito importantes. Mas, enfim, eu sou muito grata, né, a tudo, à Universidade Federal, né, da Bahia e tal, ao mestrado, né, que foi no pós-cultura, que hoje é ligado ao Instituto de Artes, Humanidades e Ciências, mas eu sentia vontade de continuar, né, pesquisando, mas especialmente de compartilhar o conhecimento por outras formas e explorar novos formatos também, né, de difusão da informação. Mas você perguntou sobre os temas que eu pesquisei, né, o que que eu descobri, assim, eu posso dizer que as descobertas, elas são... elas se somam, né, ao longo da trajetória. Na minha monografia de conclusão de curso, eu já sabia que eu tinha esse interesse em gestão, né, cultural, então eu fiz uma pesquisa, eu fiz um estudo comparativo entre os dois maiores centros culturais do Brasil, os dois maiores centros culturais públicos. O Centro Cultural é São Paulo, aí em São Paulo, e o Centro Cultural Dragão do Mar, né? Isso que eu ia falar, você com boa referência, acho que o Dragão do Mar tá aí, exatamente, né? Tá? Isso, exatamente. Então, isso é com os meus 20 anos, 20 para 21 anos, que foi quando eu me graduei. Hoje eu vejo, assim, com eu tive essa certa ousadia, né, de resolver, né, fazer um TCC, um estudo comparativo sobre dois espaços não localizados em Salvador, né? Eu já trabalhava nessa época, eu trabalhava no Banco do Brasil, assim, eu fui na bancária, né, por 2 anos, concursada, inclusive. Então, E tive a possibilidade, né, de bancar, né, eu mesma as minhas viagens. Eu fui para São Paulo mais de uma vez, eu fui para Fortaleza, e na cara de pau eu fui entrevistar as pessoas, eu fui conhecer, e fiz essa monografia, né, da qual eu me orgulho muito, que chama Centros Culturais de Portas Abertas, né, onde eu fazia esse comparativo desde o que, né, motivou a política pública, né, que motivou a criação desses espaços, até uma análise da programação, né, do público, a arquitetura deles e o modelo de gestão. Tá. Então, uma descoberta vai levando a outra, né? Ainda na monografia, eu descobri que o Dragão do Mar, né, foi a primeira experiência de gestão, né, por OS na área cultural, em 99. Ele já foi criado nesse modelo, né, para ser, né, gerido em parceria com a sociedade civil. Em São Paulo, o modelo só começou a ser adotado em 2004, né? Então, e lá eu já sabia, né, porque eu fiquei, sempre o que me move na pesquisa é a curiosidade, né? Então, eu já trabalhava nessa época na Fundação Cultural do Estado, né, já tinha saído, né, do Banco do Brasil, e queria entender, né, por que o Dragão do Mar era uma exceção, que não uma regra, né, se o setor público enfrentava tantas dificuldades na gestão da cultura, e esse modelo de OS, ele parecia uma solução. Então, quando eu terminei a graduação, eu já tinha essa semente do que eu queria continuar, né, pesquisando, encorajada, né, pela minha orientadora, né, Gisele Nussbaumer, né, uma mulher que eu admiro muito. Ela me encorajou, assim, a fazer o mestrado. E, mais uma vez, assim, eu escolhi, né, 2 objetos não localizados na Bahia, né, onde eu tive, assim, um desafio extra, né, porque era um tema novo, né, o modelo de OS na cultura. Sim. Ele não era pesquisado, ele não era debatido ainda. Assim, mal existia, né? Tinha acabado de começar, né? Isso a gente está em 2008, né? Ele existia há 4 anos em São Paulo, já existia em Pernambuco também. Ele estava num momento crescente, assim, mas do ponto de vista das pesquisas sobre políticas culturais e gestão, né, cultural, não se falava sobre o assunto. Então, eu tive esse desafio extra, né, de produzir esse conhecimento com muitas entrevistas, né, visitas, e também, de certa forma, adaptar, né, transpor o muito que já se tinha analisado desse modelo nos campos do direito, da administração e até da saúde, que é um modelo já usado na saúde, para analisar, assim, a adoção dele na gestão cultural. Então, esse foi o tema do mestrado, e que eu tive a felicidade de ter sido premiada, né, pelo Itaú Cultural, né, no Rumos, né, no mesmo ano que eu defendi. Assim, eu me inscrevi, e a dissertação ela foi publicada como um livro em 2012, que foi uma coisa muito, muito importante. Que legal. Então, mas depois do mestrado, eu dei uma pausa nas pesquisas para me dedicar, assim, ao NeoGibá, né, que era realmente uma missão que exigia um tempo
integral, né? Então, eu fiquei lá 8 anos, foi o tempo de 2 graduações, mas eu acho que eu aprendi o equivalente a uns 2 doutorados, pelo Sim. menos. Pós-doc já. É. Agora as perguntas difíceis, assim, quais você vê hoje as falhas ou problemas ou atrasos na administração de OS das instituições, assim? Que você fala, putz, isso daqui ainda é muito um problema, a gente não entendeu, a gente não sabe usar. Quais que vocês apontariam como as falhas, assim? Olha, eu vou responder isso até continuando um pouco a resposta anterior, né? Porque tem a ver, né? O último tema que eu resolvi pesquisar, né, que foi esse que me levou para a Alemanha, nesse fellowship, foi sobre o conceito e a adoção de gestão da qualidade em organizações culturais. Tá? Isso porque eu percebi que, assim, independente do modelo de gestão, e eu realmente acho que, em comparação com o modelo da administração na direta, o modelo das OS não apenas é pela eficiência, né, pela agilidade, mas como eu disse, né, é por permitir uma gestão mais transparente em parceria com a sociedade civil. É claro que ele não é perfeito, ele tem que melhorar algumas coisas, né? Mas eu acho que anterior a isso, independente do modelo de gestão adotado, seja público, privado, misto, etc., eu acho que existe uma coisa muito anterior que foi o que me levou para esse tema da gestão da qualidade, né? Que são as bases, assim, do que é uma boa gestão, né, cultural. O que significa gerir um equipamento cultural, né? O que é a missão da organização? Assim, para mim, tudo gira em torno da missão. Eu queria tocar nesse ponto que você mencionou rapidamente, e a questão da missão, para mim, é uma das coisas mais esquizofrênicas de todos os lugares que eu passei. Não há, porque é isso, assim, a partir do momento que você fala, a gente quer democratizar o acesso da música clássica. Então, várias medidas precisam ser tomadas, né? Você não pode olhar torto se alguém não vai bem vestido, ou alguma, né? A gente está ainda nessas coisas muito simples, né? Ou se é difusão da música brasileira e você toca 5% de música brasileira. E se você for ver, né, a maioria das orquestras é sempre esse papo, né? A democratização do acesso, a difusão da nossa música, mas faz nada diferente do que uma orquestra na Áustria, assim. E eu acho tão problemático, acho isso confuso para a comunicação, desenvolver materiais, para fazer a programação. Eu queria que você falasse um pouquinho de missão, porque isso eu sofro também. Isso, o que, assim, nessa pesquisa na Alemanha, né, que foi sobre gestão da qualidade em organizações culturais, eu tinha como foco inicial, né, entender e, assim, mais uma vez, mas agora, né, no nível já internacional, assim, eu visitei umas 7 organizações na Alemanha, né, na Áustria, né, fui lá, né, fazer entrevista e tal, que eram organizações culturais, né, certificadas pela norma ISO 9001, né, que para mim foi uma coisa, quando eu descobri, em meados de 2006, eu conheci uma orquestra muito pequena na Alemanha, chamada Concerto Köln, que é uma orquestra de música de câmara, com 17 músicos, uma administração de 5 pessoas, e que foi a primeira orquestra na Alemanha, né, certificada por essa norma ISO 9001, que a gente deve conhecer, não sei, né, quem conhece, assim, mais do setor, né, privado, mas é um tipo de certificação, né, de gestão da qualidade, né? Que normalmente a gente pensa que só indústrias, né, tem esse tipo de Nunca eu tinha ouvido falar disso para a cultura, eu já ouvi isso para a saúde, assim, sei lá, às vezes você vai no laboratório fazer exame, tem uma coisa assim. E aí, né, quando eu descobri isso, em 2016, mais uma vez eu fui mordida por essa curiosidade. Eu já gestora, né, cultural, né, na prática há alguns anos, e quis entender o que era na prática, o que significava essa gestão, né, da qualidade e quais os efeitos mesmo no dia a dia, né, das organizações e na gestão, né, das organizações. Só que a pesquisa ela acabou, né, se expandindo, né, assim, né, porque de fato eu pesquisei, entendi, né, muito melhor assim, o que é a gestão, né, da qualidade dessa perspectiva, né, da norma ISO, que não é nem um bicho de 7 cabeças, né, não é nem um manual absurdo, né, de regras, né, mas entendi que a gestão da qualidade, ela vai muito além, né, dessas normas e dessas certificações. Então, na pesquisa eu produzi, né, 2 coisas até, né, como reflexo dessa descoberta. Uma foi um estudo, um white paper, né, sobre o que era
essas normas e certificações, né, na área da cultura, e aí incluindo não só a norma ISO 9001, mas diversas outras certificações específicas e criadas, né, pelo setor, né, cultural. Isso como uma forma de desmistificar, né, também, né, que gestão da qualidade é uma coisa sempre alheia ao setor, né, cultural, é sempre uma imposição. Não, né, muitos setores, eles só existem como existem hoje em dia, sobretudo a área de museus, né, de bibliotecas, né, porque existem normas, assim, existem standards e certificações, né, de décadas já que ajudam o setor a se estruturar e ter uma gestão mais bem sucedida. Então, assim, o white paper, ele meio que tenta fazer isso, né, desmistificar o que é a gestão, né, da qualidade nas instituições culturais, e eu trago também alguns casos das organizações, né, que eu visitei, as organizações certificadas, mas também eu percebi que no campo da gestão cultural, né, no exterior, existe já tanto conhecimento, tanto conhecimento original, né, publicado, da gestão cultural, né, para a gestão, né, cultural, e todo ele, de certa forma, se relaciona com os princípios da gestão, né, da qualidade. Assim, a gestão da qualidade, a própria norma ISO, assim, você pode optar, né, por se certificar, então você tem, né, que seguir algumas normas, mas a ISO também tem o que eles chamam dos 7 princípios da gestão da qualidade, que são princípios universais, né, para qualquer organização, né, que queira ter uma gestão mais significativa, mais eficiente. Eu não gosto muito da palavra eficiente, né, porque tipo, ela traz essa visão, né, só da eficiência como economicidade, como rapidez, né, mas qualquer um, né, Não, que mas é queira... saudável, é saudável. Sim. Eu quero ter uma agenda eficiente, né? Acho que tem tem um documentário do Bill Gates no Netflix, e aí perguntam para ele uma hora por que ele continua ainda fazendo tantas coisas, enfim, né, dentro da fundação Melinda e Gates lá, que ele faz. E aí ele responde optimization. E eu achei isso tão maravilhoso. Porque é isso, assim, isso não é desrespeitoso, isso não vai perder a mágica da cultura, assim, mas vai fazer mais eficiente, mais optimization, assim. Eu falei, nossa, é isso que a cultura precisa muito, né? E é justamente aqui que a gente chega na missão. Não adianta gestão de qualidade, você pode ter os melhores processos, a gestão mais eficiente, se você não sabe para que você existe, para onde você Sim, está indo, né? sim. Então, quando eu descobri que os princípios da gestão da qualidade, assim, né, que eles são mesmo princípios universais e que se as organizações, né, culturais olhassem para a sua gestão, né, por esse prisma, né, também, assim, elas poderiam, né, desempenhar, assim, elas poderiam, né, descobrir, assim, a sua missão e desempenhar, né, de uma forma muito melhor, não apenas mais eficiente, mas mais democrática, mais transparente, mais Sim. eficaz e com menos sofrimento também, sabe? Então, isso gerou o segundo produto, né, que é um guia de recursos, né, que é o Qualidade para a Cultura. Eu fiz uma varredura, uma curadoria, né, um apanhado de 180 materiais digitais, gratuitos e disponíveis, né, para gestores, né, culturais. Eu compilei esse material, todo em inglês, né, quase todos os recursos, assim, eles são, né, de língua inglesa. E compilei esse material em 13 países, né, diferentes, e tal, né, foi uma pesquisa assim, né, bastante intensa, mas que me deu muita inspiração, né, porque eu vi, né, que o campo da gestão cultural, ele já avançou muito no seu discurso, na sua prática, ao ponto de que a gente não precisa mais simplesmente copiar os procedimentos e a mentalidade do setor, né, privado. A gente pode trocar muito e aprender muito. Então, assim, esse guia, né, eu fiz a versão em inglês, né, mas também, né, em português, mas porque eu queria, né, já plantar essa semente e fazer com que essa semente da gestão, né, da qualidade, essa desmistificação, essa aproximação da gestão da qualidade do setor, né, cultural, né, que ela fosse, assim, que ela fosse uma pauta na nossa gestão. Sim. Também. E com isso, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? A missão, ela está no cerne, né, da gestão, né, da Sim, qualidade, né? concordo. Não adianta você Concordo. procurar ter uma gestão da qualidade se você não conhece a sua missão, né? Sim, sim. E aí eu sinto muita falta também de pessoas preparadas, assim, né, para os cargos que ocupam na área cultural, né? Porque às vezes a pessoa vem da área de humanas e ali por uma série de circunstâncias ocupa aquele cargo, mas não necessariamente está pronta. E tem que estudar, né? É isso, Sim, assim, essa tem. curiosidade que sempre te moveu.
tem que ser básica para todo mundo. Você vai fazer melhor seu trabalho, vai ser bom para todo mundo, assim, né? Então, me alegra muito ver uma série de pessoas da nossa geração, assim, com essa curiosidade. E aí isso vai um pouco na próxima pergunta, que eu acho que a área cultural, de maneira geral, tem muitos velhos hábitos, assim, né? E eu acho que justamente a nossa geração se incomoda um pouco com isso e tenta correr atrás do prejuízo. Você tem essa percepção, assim, desses velhos hábitos, ou eu estou sendo chata? Não, sim, tem, claro. E eu acho que, sobretudo, que foi né, também, assim, que foi uma coisa muito, muito transformadora, né, para mim, na Alemanha, né? Lá, na Alemanha eu tive a sorte de desenvolver essa pesquisa, a minha instituição que foi o meu host, né, né, o meu hospedeiro na Alemanha, foi o Instituto de Mídia e Gestão Cultural de Hamburgo, que é o KMM. Que foi uma das primeiras instituições, né, um dos primeiros institutos, né, da Europa a criar um curso de gestão, né, cultural. Eles têm um curso de mestrado presencial e à distância que foi criado em 87. Uau! E o meu mentor lá foi o professor, né, Martin Zierold, que é hoje o diretor, né, do Instituto, e que é uma das pessoas que eu mais admiro, assim, né, pela visão completamente contemporânea dele, não apenas da gestão, né, cultural, mas desse tema, né, que é um tema de expertise dele, que é a liderança cultural, né? E até então, esse tema, né, de cultural leadership, né, de liderança cultural, eu não vejo ele muito presente nos debates aqui, mas acho que é uma coisa muito central e que caminha, né, para e passo, né, com tudo isso que a gente fala, né, de missão, né, de gestão, né, da qualidade. Então, assim, né, se for, né, para citar talvez um velho hábito, assim, né, do setor, né, cultural, mas não apenas do brasileiro, é sobre essa visão de liderança que não é uma liderança criativa, né? No meio empresarial, esse conceito de liderança criativa, ele vem ganhando muito espaço, né, nas últimas décadas, que é uma liderança mais aberta, mais transparente, mais participativa, Sim, mais horizontal, né? compartilhada, isso é. Mas, curiosamente, o setor, né, cultural, assim, não pratica uma liderança criativa na maioria das vezes, né? Na maioria, assim, das vezes, assim, o setor, assim, ele tende muito a copiar esse modelo de liderança heróica, né? Que não por coincidência normalmente é masculina e normalmente é branca, né? A questão do machismo na área cultural é um negócio horroroso, né? Porque é isso, a gente, às vezes, vocês deve conversar com pessoas de outros meios e se fala, nossa, a área cultural que devia ser a vanguarda, né? A gente está muito atrás, né? Exato. Então, assim, eu acho que é preciso, né? Se a gente quer uma transformação, né, no setor, né, cultural, a gente tem que começar, assim, né, primeiro, se fazendo essas grandes perguntas, né, sobre a missão das organizações, a missão, né, do setor, mas também revisitando a forma de liderança praticada do setor. Assim, tipo, a própria cultura organizacional, né, das organizações culturais. Assim, eu acho, né, que essa cultura ela pode ser mais criativa, ela pode ser mais dinâmica, ela pode ser mais transparente do que ela é hoje em dia, e esse não é um fenômeno brasileiro só, infelizmente. Mas lá fora eu tenho visto muito mais avanço e tenho visto que esse ponto da liderança cultural e das novas formas, né, de exercer a liderança, né, cultural, esse debate está muito mais presente lá, né, do que aqui. Sim. E depois de toda essa pesquisa que você teve, da sua experiência profissional, você acha que tem aplicabilidade, assim, todos esses modelos? Você vê uma abertura para isso ou você fala, putz, vai demorar ainda um pouquinho? Não tem, assim, né, por muito tempo, assim, porque eu fui, né, porque eu fui, né, para a Alemanha em junho de 2018, né? Então, quando as coisas estavam já em processo de colapso no Brasil, né? E sofri muito, né, de ver à distância o que estava acontecendo aqui, né, no setor, né, cultural, no Brasil, né, como um todo, e no setor, né, cultural. E por muitas vezes eu me perguntei se fazia sentido eu estar pesquisando gestão, né, da qualidade quando tudo parecia, né, estar, né, desmoronando. Mas, né, quando eu percebi que gestão da qualidade, como eu disse, se não é apenas sobre normas e procedimentos e certificações, né, talvez esse lado específico, né, da gestão, né, da qualidade, ele demora um pouco mais, né, para emplacar aqui no Brasil. Tipo, né, se for o caso também. Mas, assim, mas quando eu entendi, né, que qualidade
não é uma certificação, né? Qualidade é uma forma de pensar e, consequentemente, uma forma de agir. Então, nesse sentido, assim, quando eu penso muito mais nos princípios da gestão, né, da qualidade, eu realmente acredito, né, que o que eu pesquisei, né, que o meu trabalho, assim, ele vai ter, né, sempre muita aplicabilidade, especialmente porque é num momento como esse que a gente está vivendo, e não só, né, durante a pandemia, né, mas antes da pandemia, né, porque como eu disse, as coisas, assim, elas já não estavam bem há bastante tempo na cultura, é nesse momento que a gente precisa cada vez mais imprimir, né, qualidade em tudo que a gente faz, né? Então, quando eu percebi isso, eu fiquei mais em paz, assim, e toquei a minha pesquisa e fiz esses produtos, e estou aqui, né, de volta, né, se não é para trabalhar, né, diretamente com gestão, né, da qualidade, assim, eu percebo, né, que esse aprendizado, ele me transformou numa gestora completamente diferente hoje em dia. Que maravilha. E quais são os seus sonhos pessoais, assim, você como realizadora e amplos, assim, do tipo, isso eu queria muito ver acontecer, assim, quais são eles? Bem, ai, que pergunta difícil, né? Eu acho que o primeiro sonho nesse momento é um sonho como cidadã, né? Mais do que gestor cultural, como cidadã, como público da cultura, né, do Brasil, né? Assim, eu espero, né, que o setor se fortaleça, né? Assim, eu espero que, isso eu sempre falo, não por causa da pandemia, mas apesar dela, né? Assim, eu espero, né, que no futuro a gente possa tirar, né, aprendizados, né, para o fortalecimento do setor, né, para uma ressignificação das organizações, né, culturais, e eu espero participar, né, desse crescimento, né? Eu voltei, né, para o Brasil, assim, eu voltei em janeiro, né, para o Brasil, né, voltei, né, feliz, né, para o Brasil, apesar, né, dos pesares, né, porque eu sabia que tudo que eu produzi e tudo que eu aprendi, acho que teria muito mais relevância aqui nesse momento, né, do que lá fora. E essa é a minha, assim, não tenho nesse momento, especialmente por causa da pandemia, né? Assim, uma coisa que eu percebi logo de cara é que pausa. Assim, nesse momento a gente tem, né, que manter a cabeça, né, fora da água, né? Assim, se Não, e manter, né, pensando o bem, momento de pensar novas formas, né? Assim, isso. aproveitar esse tempo para isso, né? Para pesquisar, para ter referências, para aumentar repertório, né? E que é o que eu venho fazendo, né, durante a pandemia, né? Assim, eu tenho me mantido, né, bastante ativa, né, participando do Observatório da Economia Criativa da Bahia. A gente acabou, né, de concluir, estamos fazendo o relatório, né, final, né, de uma pesquisa que foi a primeira, assim, foi a primeira pesquisa nacional, né, feita, né, sobre os impactos, né, da Covid-19 no setor, né, criativo no Brasil. E tenho o prazer, né, de estar, né, trabalhando, né, com o Observatório agora, e tenho produzido muito conteúdo e publicado nessa página, né, do Medium, né, e tenho recebido um retorno muito bacana. Isso me deixa muito feliz, assim, né, de estar nesse momento contribuindo, né, com o debate público na gestão cultural. Sim, e eu recomendo muito. Depois eu vou pedir todos os links de todas as suas publicações para colocar aqui. E é o que você já colocou em algum dos textos, que é isso, não tem uma resposta, né? Porque às vezes parece que a gente, e americano tem isso, né? Eu estudei lá e aí parece que tipo 5 maneiras de resolver todos os seus problemas numa organização. E não é assim, né? É uma coisa um pouco mais complexa. O que eu gostaria muito de ver assim na área de música clássica, que é o que eu tenho mais familiaridade, é uma coisa de uma diversidade. Falei errado? Não, falei super errado. Porque eu acho tudo muito parecido, assim, né? Eu gostaria que a orquestra da Bahia, de Goiás, de São Paulo, as várias de São Paulo, as várias do Rio, tivessem uma identidade, assim, né? E isso, acho que a gestão pode ajudar muito, né? E uma gestão que tenha várias mulheres, pessoas de várias cores, várias referências, acho que soma muito, né? E é isso, a gente acha que as grandes ainda continuam muito com essa mentalidade de homens 60 a mais, brancos, e acho que falta um pouquinho esse calor, assim, que eu gostaria muito de ver. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não, eu acho que não, assim, eu gostaria, né, de agradecer, né, pelo convite, né, pelo bate-papo, assim, né, realmente um prazer, né, estar conversando, né, com você. Eu É tô muito sempre feliz. bom, né, ter a oportunidade para falar, e como eu disse, né, fora da academia, né, para falar, né, sobre esses temas de gestão, né, cultural, né, que fazem parte da nossa vida, né, também. Assim, eu acho que uma das coisas que sempre moveu a minha curiosidade é porque eu sempre quis saber, né, como as coisas funcionam. Né? Então, né, se eu gosto, né, de museu, né, se eu gosto, né, de uma orquestra e tal, eu sempre percebi, né, que é preciso entender, né, como as coisas funcionam, e não só entender, mas é preciso querer, né, melhorar sempre a forma como as coisas
assim, né, funciona, né? Sim. E eu acho que isso inclui as organizações, porque as organizações, elas são organismos vivos, né? Elas são, Uhum. assim, elas são fruto, né, do meio, mas elas também, elas transformam, né, o próprio meio, né? Então, assim, para mim é sempre um prazer, né, estar conversando, né, sobre assim, sobre a minha, né, trajetória, né, sobre gestão, né, cultural, e estar trazendo esses assuntos para a pauta também. Obrigada. Sim, eu que agradeço, enfim, em busca, tomara que a gente veja, enfim, administrações mais eficientes, projetos cada vez mais instigantes. Acho que tem um pessoal grande, assim, com essa vontade, com essas capacidades também, né? E eu adoraria ver tudo isso. Eu agradeço muito seu tempo, para mim é uma alegria imensa ter trocado essa conversa com você. E é isso, depois a gente coloca todos os links para a gente, enfim, difundir o máximo que der toda essa sua pesquisa para mais gente, enfim, ficar preparada. Ótimo, Bela, Então, muito obrigada, viu? obrigada a você. Vou aqui parar a nossa gravação. Tá bom.